Olá, me chamo Elson Marques, meu e-mail é marquesagro@gmail.com. Apresentarei o trabalho intitulado Estresse salino e dose de ácido indolacético no crescimento de mudas de maracujazeiro amarelo. Esse trabalho tem como autores Elson Marques Gonçalves Andrade, Luderlane de Andrade Silva, Romo Calantino Lucena Moreira, Saulo Soares da Silva, Caroline Maria Mendes Dias e Delvan José da Silva. Introdução. Bem, o excesso de sais é um dos fatores limitantes da produção das culturas, por ocasionar efeito osmótico, desbalanço nutricional e toxicidade de íons específicos, como o sódio, o cloro e o boro. No que diz respeito à sensibilidade das culturas à salinidade, evidencia-se a necessidade da busca por alternativas que amenizem os efeitos dos sais sobre as plantas, principalmente na fase de formação de mudas. O maracujazeiro amarelo é uma cultura de grande relevância socioeconômica, tendo sido cultivada e explorada de norte a sul do território brasileiro, e a região Nordeste apresenta a maior produção dessa cultura. Nessa região, o cultivo do maracujazeiro é auxiliado pela técnica da irrigação, onde na maioria das vezes é feito com água com alto teor de sais, tendo a necessidade da busca por estratégias de manejo e alternativas que favoreçam a redução dos efeitos salinos sobre as plantas. Uma dessas alternativas pode ser o uso do ácido indolacético para minimizar os efeitos da salinidade sobre as plantas. O ácido indolacético é uma auxina, um hormônio de crescimento, e por expandir a parede celular, pode ser utilizado como uma estratégia viável para atenuar o estresse salino e também aumentar a tolerância das culturas à salinidade. Diante disso, objetivou-se com esse trabalho avaliar o crescimento de mudas de maracujazeiros sob estresse salino e dose de ácido indolacético. Material e métodos. Essa pesquisa foi realizada em ambiente protegido no período de abril a junho de 2016, no CCTA campus da UFCG Pombal, Paraíba. O delineamento experimental utilizado foi o de box casualizado em esquema fatorial 5x5, com 4 repetições, sendo 5 níveis de condutividade elétrica, 0,3, 1,3, 2,3, 3,3 e 4,3, associado a 5 doses de ácido indolacético, 0, 50, 75, 100 e 150%. A cultivar utilizada foi o BRS gigante, amarelo. O preparo de água foi feito na proporção equivalente 7:2:1 para sódio, cálcio e magnésio, respectivamente, a partir do cloreto de sódio, cloreto de cálcio e cloreto de magnésio. As irrigações foram diárias, baseando-se na lisimetria de drenagem, e a aplicação do ácido indolacético ocorreu aos 15, 30 e 45 dias após o transplantio via foliar com o uso de borrifadores. As avaliações foram feitas aos 45 dias após o transplantio, onde avaliou-se a altura da planta, diâmetro do caule, e com esses dados obteve taxas de crescimento absoluto para a altura e para o diâmetro caulinar. Análise de variância feita pelo teste F, e em caso de significância, aplicou-se a análise de regressão através do software SysVar. Resultados e discussões. Bem, a irrigação com água salina proporcionou redução da altura de plantas, diâmetro do caule, taxa de crescimento para a altura e taxa de crescimento absoluto do diâmetro do caule. Para a altura de plantas, com aumento unitário da condutividade elétrica, a redução foi de 3,9%. Já quando as plantas receberam água de 4,3 dScm, reduziram 15,84% em relação às plantas que receberam 0,3 dScm. Para o diâmetro do caule, com aumento unitário da condutividade elétrica, a redução foi de 3,8%. Já quando as plantas foram irrigadas com água de 4,3 dScm, essa redução foi de 15,33%, em relação às que receberam 0,3. Na taxa de crescimento absoluta em altura, a redução com aumento unitário da condutividade elétrica foi de 4,14%. Já quando as plantas receberam água de 4,3 dScm, reduziram 15,56% em relação às que receberam água com 0,3 dScm. Para a taxa de crescimento absoluto do diâmetro do caule, a redução por aumento unitário foi de 1,77%, e quando as plantas foram irrigadas com água de 4,3 dScm, reduziram 7,08% em relação às plantas que receberam 0,3 dScm. Conclusões. O aumento dos níveis de condutividade elétrica da água de irrigação reduziu o crescimento das mudas de maracujazeiro amarelo aos 45 dias após o transplantio. As doses de ácido indolacético não atenuaram o efeito do estresse salino sobre o crescimento das mudas de maracujazeiro amarelo aos 45 dias após o transplantio. Muito obrigado. Agradecemos imensamente à Universidade Federal de Campina Grande pelo apoio e estrutura disponibilizada para a realização dessa pesquisa.